Fala pessoal, tudo bem? No nosso segundo episódio com a Casa Ânima, a gente vai falar do quê? A gente vai falar de arquitetura, sistema construtivo e certificação sustentável, tá bom? Foi bem legal esse trecho da entrevista, confere aí. Bom, você mencionou aí, eu queria falar um pouquinho também da arquitetura, né? Que no fim acho que foi quem somou aí o material do Kalil, a sua vontade e transformou aqui, né? Como é que foi essa trajetória aí da arquitetura? Legal, cara. Bela pergunta, gosto muito de falar disso também. Sou muito grato ao Gil e ao Gustavo Tenca, eles foram meus veteranos na faculdade e, enfim, tenho uma relação com eles há muito tempo e quando eu, comecei esse projeto todo, tinha certeza que tinha que ser com eles. E, cara, eles entenderam perfeitamente o que eu gostaria, o que eu levei para ele como produto, né? O que eu levei para ele? Cara, eu quero uma casa funcional, que as pessoas consigam estar em todos os espaços da casa, que a gente não tem espaços perdidos e que a gente tem uma área social, um espaço de convívio muito agradável. Cara, eles conseguiram, assim, acertar de primeira, não teve revisão de projeto, não teve nada. Eles foram muito assertivos nessa parte social aqui da casa. A gente não consegue ver aqui, mas nessa lateral a gente tem todo um corredor de serviço, né? E isso foi pensado justamente para que a gente não tenha essa interação serviço e social. Entendi. Então, toda a parte de serviço, tanto desde lá do vestiário, despensa, lavanderia e tudo mais, ela fica escondida na casa, né? E assim, é difícil falar, né, cara? Porque a gente tem um valor aqui na Ânima, que um dos valores é a arquitetura impactante. E eles impactaram demais essa arquitetura, com a arquitetura deles. Essa casa que a gente brincava quando estava construindo, né? Parecia que tinha uma lombada aqui na frente, né? Então, o condomínio inteiro passava, freava e ficava olhando, né? E eu acho que é o contexto todo, né? Eles souberam, estava até conversando um pouco antes aqui com o Kalil, do quanto eles souberam a usar o material, né? Usar tudo que o material pode proporcionar de bonito e também de estrutural e tudo mais, né? Foram muito assertivos nisso e já falei para eles milhões de vezes, a gente já saiu em diversas sites, né? Em diversos portais de arquitetura, fomos falados na Espanha, na França, nos Estados Unidos, na China, enfim, estamos saindo em todos os portais, muita gente querendo divulgar a casa em livro, enfim, a arquitetura deles é fantástica, né? E aí, somando a tudo isso, você também falou para mim que você é membro da GBC e está tirando o certificado, é isso? Explica melhor para a gente. Isso, exatamente. A gente é membro do GBC desde 2019, né? E no início a gente entendeu que não ia fazer nenhum processo de certificação, porque lá atrás também nem existia ainda o GBC Life. E aí, quando surgiu o GBC Life, eu comecei a estudar sobre a certificação e falei, cara, tudo que precisa, tudo que pede a certificação, eu fiz na casa. Não pensando na certificação, mas pensando nessa questão de construções saudáveis e tudo mais. Então, a gente tem praticamente todos os requisitos e tudo que pede no GBC Life, a gente tem. E aí, agora a gente iniciou, né? Precisa de uma série de documentos, imagens e declarações de arquiteto, do incorporador, da construtora, para eles validarem. A gente está nesse processo aí. Se Deus quiser, vamos ser mais um case aí do GBC. É que a minha visão da certificação, o Danilo, é o seguinte, os empreendimentos certificados têm um valor agregado, têm um preço de mercado maior. Né? Então, eu acho que essa certificação para as casas, ela valida, né? Às vezes, porque assim, é muito difícil para a gente, né, que faz para vender, justificar o porquê que às vezes o nosso produto é um pouco mais caro que o do mercado. Eu acho que a certificação ela vem para validar isso, né? Para falar assim, ó,
a minha casa tem a certificação. Tem uma validade. Tem um certificado de que realmente é sustentável. Não é mais caro porque é mais bonito, né? Mais caro porque tem mais valor agregado, né? Exatamente. E hoje já tem diversos estudos do próprio GBC, né? Que uma casa certificada tem potencial de valorização até 20% a mais do que uma casa convencional. Já tem agora, eles fizeram uma parceria com o Santander, então tem já um financiamento para casas certificadas, para casa sustentável, né, certificada, então vai conseguir um monte de facilidade aí de financiamento. Então eu vejo só com bons olhos tudo isso, né? E aí falando aqui mais um pouquinho, vamos entender então da parte da construção, né? Vamos ver assim, vamos ver quem que é o pai da criança aí. Você falou aí, foi feito o baldrame Radier. Simplesmente um radier. Simplesmente um radier. Simplesmente um radier. Não sei quanto tempo. Sem estaca, sem nada, só o radier. A gente fez um processo, na verdade, de compactação do solo, né? Então precisou fazer uma compactação e radier. Radier tem 20, em cima do radier, a gente colocou uma chapa metálica que se conectou diretamente com parabolts, né? Em cima desse parabolt foi simplesmente 5 centímetros de concreto com o piso acabado. Então hoje, se você vê na casa, você não enxerga, mas você tem a distância que o pilar precisa, ou a madeira precisa para que possa ser lavável e não bater realmente no pilar. E dali para cima foi um sistema de barroteamento com uma placa wall em cima. A gente colocou 5 centímetros de concreto com malha pop para realmente tirar o toque-toque. Então, se você for andar na casa, você não vai sentir como se fosse uma casa de madeira, que isso é muito importante. Quando a gente dá o conceito para a casa, a gente sempre pergunta para o cliente, olha, o que você quer ouvir, o que você quer sentir, o que você quer. Uma das coisas que o Danilo perguntou para mim quando estava fazendo assim, e aqui as paredes são de wood frame e as lãs internas são lã de PET, não são de vidro. Então, ela é 100% mesmo no sistema de sustentabilidade e bater em cima disso, né? Mas, Calil, como é que vai ser a acústica entre os 2 quartos, né? Porque a gente tem 3 quartos aqui, 2 são bem interligados, né, Dan? Então, como vai ser a acústica entre os 2 quartos, como vai ser a térmica entre isso? Acho que até o Danilo, que é o dono, que já passou uma noite aqui, pode até falar, né? Mas assim, o desempenho da casa e seu comportamento se compara muito quando, em termos de toque-toque, em termos do CQ, não é uma casa realmente de madeira, é um produto engenhado, que foi desenhado num conceito de, não somente sustentável, mas num conceito de convivência para que o brasileiro tropicalizado, em cima do material que ele está acostumado ao concreto, se sinta dentro disso, só que com desempenho muito melhor que isso. Entendi. Então, na verdade, a estrutura de madeira, um barroteamento para receber o painel wall, isso. Aí vem o segundo pavimento, nesse pavimento quase não tem divisórias, mas no segundo pavimento, aí as divisórias de wood frame. São 100% de madeira. 100%. Até a escada é 100% de madeira. Até a churrasqueira do Danilo, ele é 100% feito de madeira. Né? Então é um sistema de esqueleto realmente em madeira laminada colada, com os fechamentos no sistema de wood frame. Para quem não sabe, o wood frame, na verdade, é a mesma coisa do cartonado que eles falam no mercado, ou até mesmo steel frame, só que o montante é feito de madeira, né? Fechamento com 2 placas USB. A parte externa ela é fechada com placa cimentícia, né? Recebeu um acabamento externo realmente. E a parte de cima ela é fechada com um sistema de espaçamento, acho que a cada 1 metro de vigas, né? E uma telha trapezoidal com dupla camada. Tá. Então o sistema em si foi pensado desde o começo, e isso foi legal dessa casa, que ele já foi pensado para madeira. O entrevãos dele é para madeira. O sistema de fechamento é para madeira. Tudo foi mais leve, pensado mais leve para que o projeto tivesse realmente o melhor custo-benefício. E esse foi o desenho inicial e o conceito inicial que a arquitetura pegou realmente e agradou aquilo, e ainda bem que agradou o Dan, e a gente conseguiu realmente desenhar uma casa com os vãos pequenos, tendo toda essa integração que o Danilo falou, que é aberto, consegue se conectar, e aonde é o pilar não é, na verdade, uma coisa que te incomoda no visual, na verdade. Não, pelo contrário. Ele agrada. Pelo contrário. E isso é um negócio, cara, que eu fiquei falando do aconchego da casa. Ou seja, assim, se não tivesse o pilar aqui, não seria tão legal. Exato. E, cara, eu queria que você falasse isso. Eu queria que você falasse isso. É o contrário. Porque, cara, as pessoas falam, não, mas eu não quero um pilar aqui. Cara, a gente tá no meio da sala. Tem um pilar aqui do meu lado. E eu acho sensacional esse pilar aqui. Ele faz parte da paisagem do projeto. Então, quando você pensa em desenho com madeira, cara, imagina assim, ok, a madeira consegue fazer alguns vãos? Consegue. Só com um melhor custo-benefício, você tem que vãos menores. Só que o pilar,
não é uma coisa que não te agrada, é uma coisa que agrega junto ao conceito inicial da casa. Isso é muito legal, cara. É a beleza da madeira, né? E só pegando um ganchozinho aí, que eu acho muito importante, que para nós aqui, né, para mim e para todos que tá na empresa, que já conviveu muito aqui dentro dessa casa, né? A gente já fez eventos, já passou uma noite aqui para sentir como é que é, apesar da casa estar sendo comercializada. O que mais impactou é realmente o conforto térmico e acústico. É impressionante a diferença e a eficiência do material em relação ao convencional, né, ao tijolo e concreto. É muita diferença. Eu tive a oportunidade de vir aqui num dia muito frio, onde eu estava na casa dos meus pais, aqui na cidade, e vim para cá e eu senti assim, caraca, cara, agora eu sei, agora eu posso sentir na pele e falar o quanto é eficiente esse material, assim, porque lá estava extremamente gelado e eu entrei aqui, cara, tava uma delícia, a casa tava num conforto. Sem ligar ar-condicionado, sem ligar ar-condicionado, sem aquecedor, sem nada. Exatamente. Não, legal. Então, porque na verdade, ô Calil, dos processos aí do que a gente tá falando, o que eu menos conheço aí é o wood frame, né? Então o wood frame é uma estrutura de madeira no lugar do steel frame, no lugar do aço laminado, certo? Aí por fora, 2 placas de USB. Isso, exatamente. Ele é espaçado a cada 80 centímetros ou 60 centímetros o sistema de barroteamento, com 2 placas de USB. Né? A placa de USB é uma por fora e uma por dentro, não é 2 fora, né? Dá um enrijecimento realmente do material. Né? Internamente ele tem uma land patch, você pode pôr qualquer... Na verdade, o interno dele não tem só land patch, ele tem o ar. E também aquilo também ajuda na térmica e acústica do material. Externamente aqui na casa a gente utilizou uma manta de impermeabilização, tá? E depois colocou uma chapa cimentícia em cima. E internamente foi utilizado tudo gesso. Entendi. Aí por dentro do USB vem outra placa de gesso. Aí, isso na parte de dentro. Então, entendi. Então são 4 placas, 2 para dentro e 2 para fora. Então fica a estrutura, né? A estrutura, USB por fora e placa cimentícia por fora, né? Mais a manta. Isso. E por dentro é o USB e o gesso acartonado. Mas lá a gente chama de estrado, né? Mas esse estrado também da parede, você faz no local. Sim, tudo no local. Tudo no local. Que isso, a gente veio conversando um negócio aqui, quando eu estava montando a minha casa, o que eu falei pro Calil? Eu falei que o fato dela ter partes ou ter detalhes feitos em obra, para quem comprou madeira, ele tem que valorizar isso, ele não tem que achar isso um problema. Não é para ser pré-fabricado como se fosse parafusado, né? Vamos dizer assim. Então, assim, essa questão de usinar algumas coisas no local para adaptar, para fazer, lá na minha casa, como existia um pedaço de concreto e um pedaço de madeira, essa junção dos dois, cara, não tem como ser perfeito, cara. Não tem. É pedir para ter que arrumar um ou outro. Sim, exatamente. Né? Então, assim, eu gosto aí dessa história que você está falando do wood frame por causa disso. Entendeu? Assim, eu acho que os painéis, quando vêm prontos, putz, aí já tem que vir com toda a elétrica. Quem nunca teve um cliente que pediu para pôr mais uma caixinha de elétrica? Entendeu? Já tira a primeira pedra. Exatamente. Aí veio tudo pronto, você não pode tirar. Não tem. Isso é verdade. Isso é verdade. E assim, a outra dúvida em relação a... Tudo bem, o que eu vi lá é o seguinte, tem o telhado e aqui tem uma parte, existe um fechamento. Um fechamento Sim. Por cima aqui. Em cima não. Em cima não. Em cima não. Em cima você tem o próprio telhado fazendo a junção. Não. Mas a parede ela vem aqui e faz um cubo assim, certo? Aqui, fora, aqui, por fora. Sim, por fora. Sim. Aí em cima é placa cimentícia também? O que vocês fizeram? Cara, 100% de madeira. Placa cimentícia. Entendi. 100% de madeira. Dá um ângulozinho ali só pra água ali foi cair pra treta, fora, não cair pra dentro. Na verdade, ali foi uma treta. Ali, na verdade, deu um trabalhinho, né? Mas, na verdade, ali é a placa cimentícia e depois a gente pôs uma calha ali pra dar essa rigidez e aí pôs uma pingadeirinha ali pra se chover, não correr o risco de sujar. Que é aquela história que você falou da pegar madeira de topo, né? Exatamente. Aí, exatamente. Então, para não retornar para dentro da casa, a gente pôs essa pingadeirinha só para dar o fechamento. Cara, assim,
tudo que a gente faz é especial, cada projeto é especial, cada um precisa de uma solução. A gente nunca vai ver isso 100% em projeto, a gente tenta prever 100%, mas quando chega na obra, você sabe, né, Evandro? Sempre a gente tem que melhorar o detalhe para que realmente aquilo lá funcione 100%.